Lute pelo namoro saudável, é o tema da nossa reflexão desta noite. Eu quero convidar você que possa ler comigo esse texto da Palavra de Deus, que é de Gênesis 39, versículo 12. Assentado como vocês estão, vamos ler. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Gente, esse texto não está falando de alguém que estava namorando e que alguém estava pegando, querendo agarrar. Você conhece esse texto? É um texto de Gênesis capítulo 39 e fala de um jovem. Eu usei esse texto porque esse texto ele se aplica muito a quem está namorando. E eu quero compartilhar algumas coisas com você que é pai, para compartilhar com seus filhos, como eu já tenho feito com os meus filhos. Tem um de 17 e outra de 14, E eu já passei por essa época, por essa fase, não faz muito tempo, porque eu sou jovem, Então eu sei como é que é essa fase. E aí, para início de conversa, a gente pensar que é natural que adolescentes e jovens se despertem, pelo sexo oposto, e aí queira namorar. E aí nós como famílias precisamos trabalhar isso. Eu vou falar sobre isso especificamente daqui a pouco. O que não é natural é que os nossos filhos, se eles quisessem namorar com a pessoa do mesmo sexo, mas sexo oposto, você tem que agradecer a Deus, tá? Isso é uma época em que os valores estão invertidos, então a gente tem que agradecer a Deus quando os nossos filhos se interessam por alguém que é diferente dele ou diferente dela. Mas nesse texto aqui de maneira específica, você se lembra que José, o nosso personagem desse texto que a gente leu, ele foi vendido pelos seus irmãos. José tinha mais 11 irmãos e uma irmã. Ele era o caçula, até então o seu irmão mais novo, ou no início da sua infância, o seu irmão mais novo não tinha nascido, então ele tinha 10 irmãos e uma irmã. E por ele ser o filho caçula, ele despertou no seu pai uma preferência. Eu, claro que não vou estudar aqui sobre os pais, vou apenas dar uma pincelada, mas José tinha um erro de comportamento do seu pai na sua vida. Pais que têm preferência por filhos, eles têm um problema sério de relacionamento familiar. José tinha esse problema na sua família, como tinha a família de Jacó e Esaú. E aí, só para dizer para você que é pai e que é mãe, que a gente não deve ter preferência por filhos. Essa preferência fez com que Jacó, o pai de José, desse a ele uma túnica de várias cores. Essa túnica indicava que ele tinha proeminência, que ele tinha poder sobre os filhos. E aí José sonhou, teve sonhos, e aí esse sonho de José tem uma questão profética nisso. Ele sonhou que os seus irmãos e até os seus pais que haviam morrido ou voltava para servir. Sonhou lá que os molhos de trigo estavam servindo ou se curvando diante do seu molho de trigo. Você conhece a história, estou falando isso para refrescar a nossa memória. Isso fez com que José despertasse dos seus irmãos. Quando ele contou os sonhos para eles, despertasse nele a ira, despertasse nele a inveja, e aí fez com que os seus irmãos providenciassem um desaparecimento de José. Inicialmente, eles pensaram em matar José, mas depois resolveram não matar José, resolveram vender José para o Egito. E José foi venderam para os ismaelitas venderam José para o Egito, e José acabou sendo comprado por um homem chamado Potifar. Um homem que tinha pai e mãe, irmãos, túnica, proeminência. Agora ele estava lá na casa de um homem egípcio, senhor egípcio, e servindo como escravo. Eu vou dar só uma pincelada aqui, porque cada ponto desse dá para a gente trabalhar questões sérias nesse texto, porque nós temos 3 personagens interessantes e a minha ênfase vai ser em José. Nós temos aí, no texto que a gente leu, uma mulher que durante algum tempo ficou importunando José para que José se deitasse com ela. A mulher de Potifar, quando viu José, que era empregado de Potifar, que era empregado dela,
E a Bíblia diz que José era bonito de porte, ou seja, fisicamente bonito, e ele era bonito de aparência também. A Bíblia diz que ela pôs os olhos em José, e todos os dias ela ficava dizendo para José que José devia ter relações sexuais com ela. E nós vamos ver aí 3 personagens interessantes nessa história. Primeiro, Potifar. E aí eu caracterizo Potifar, entre outras coisas, como um marido ausente e inescrupuloso. Primeiro, Potifar era ausente física. A Bíblia diz que ele entregou a José todo o serviço da casa, não sabia o que acontecia. Ele era ausente emocionalmente, ele não estava suprindo as carências afetivas da sua mulher, da sua esposa. E ele era ausente. Se eu falei carente, perdoe-me. Ausente sexualmente. Não estava cumprindo com as suas tarefas. E aqui vale uma palavra, se a gente for ver na Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário, porque a Bíblia não esconde erros, a Bíblia não esconde orientações. A Bíblia fala sobre isso, nessa questão sexual entre homem e mulher, marido e mulher, lá no capítulo 7 da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E aí, esse homem, ele não estava cumprindo os seus papéis como deveria cumprir. Mais do que isso, ele também foi inescrupuloso. Alguém que não pensou, não refletiu sobre o erro de colocar um estranho na sua casa para cumprir papéis dele, para cumprir ou estar muito perto da sua mulher. Um rapaz de aproximadamente 20 anos, porque quando José foi vendido ele tinha 17, suponhamos que tenham se passado aí 2, 3 anos, um pouco mais, um pouco menos. Um rapaz de 20 anos dentro da sua casa, e ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Potifar não era alguém que vigiava. Na sua esposa nós vamos encontrar uma mulher carente e ao mesmo tempo oferecida. E eu quero dizer que ela era carente por negligência do seu marido, e eu digo que ela era oferecida para dizer que ela era responsável pelos seus atos. Porque muitas das vezes a gente justifica as nossas quedas por causa das nossas necessidades. E aí a gente diz assim: ah, mas eu estava precisando de dinheiro, por isso que eu mexi no caixa lá do condomínio. Ah, mas eu estava tão carente, eu tinha terminado um namoro e eu entrei nessa relação, de repente eu me vi nos braços dele ou dela e a coisa aconteceu. Não existe motivo para justificarmos as nossas quedas. Ela era carente? Era. Mas quem tomou a iniciativa de cantar, entre aspas, de fazer o convite, de chamar José para uma relação indevida, foi a mulher de Potifar. E aí eu vejo em José o outro personagem dessa história, um jovem íntegro e determinado. E é sobre ele que a gente vai falar, aos jovens, para manter o namoro saudável, e a nós que somos pais, sobre a nossa responsabilidade nisso aí. José era alguém íntegro. José era alguém que tinha um caráter a ser preservado. E aí eu quero começar pontuando assim algumas coisas para dizer o seguinte: José tinha um sonho, e esse sonho era: eu quero chegar lá em cima. Ele teve esse sonho uma vez, depois teve outro sonho outra vez, contou para o seu irmão, para os seus irmãos, e aí ele sabia que não seria um impulso passageiro que deveria atrapalhar esse plano. Aí a minha palavra, jovens e adolescentes, é para vocês, porque essa luta, como eu disse, eu sei o que é isso. Há 20 anos atrás, 22, 23 anos atrás, eu vou fazer 19 anos de casado no mês que vem, eu estava vivendo essa situação. E não era fácil saber que a gente tem que cumprir um mandamento bíblico, que é a preservação da virgindade. E aqui vai uma palavra aos pais, aos jovens, homens: a virgindade não é um mandamento para as moças, a virgindade é um mandamento para todos. A fornicação, que é um pecado sexual cometido antes do casamento, se fosse depois do casamento, a relação sexual fora do casamento teria o nome, como tem, de adultério.
a fornicação, que é o pecado que os que não são casados cometem, sexualmente falando, não é uma responsabilidade só das meninas.